O autocuidado é aquilo que você faz para você ficar bem consigo mesmo, né? Então, acho que a questão do É uma autocuidado... autorresponsabilidade. É uma autorresponsabilidade. Se é uma autorresponsabilidade, o auto significa o quê? Que é seu. Exatamente. Né? Então, lhe você já cabe. É a parte que lhe cabe nesse latifúndio. Autorresponsável. É a parte que cabe no latifúndio da pessoa. O que eu gosto aqui? Talvez... Aqui o conselho, então, uma rotina de autocuidado. A gente precisa ver algumas coisas que talvez nos deixem tranquilo, e que aquilo nos acalme e melhore a nossa saúde física e mental. Então, por exemplo, uma pessoa que não é ativa fisicamente, sedentária, uma rotina de autocuidado pode ser, ao acordar, dar uma volta no quarteirão. Com certeza. Se mexer. Pode ser ter uma rotina de 3 minutos de alongamento. 3 minutos de alongar. Para começar. Tá válido. Assim, uma rotina de... Mas sente dificuldade de manter esse compromisso no dia a dia. Se você sente o compromisso no dia a dia, simplifique esse trem aí. Por exemplo, respiração. Quando você respira, o batimento cardíaco ele cai, o nível de estresse, a pressão arterial... respiração diafragmática. Deu uma respirada aqui, eu já senti uma diferença aqui, né? Que a gente está conversando e tal, você respira, você abaixa, né? Você começa... Então, assim, ter alguma rotina que você não tem como escapar. Fazer o que tem que ser feito, e eu costumo fazer o seguinte, se é difícil fazer a rotina, faz logo quando você acorda. Isso. Faz primeiro as primeiras coisas. Sabe qual que é pra você, né? A definição de disciplina que eu uso para minha vida? É coisa de palestra, coisa para tudo quanto é lugar. Frase é a seguinte, que você acabou de falar ela, parecido. Disciplina é a forma como você treina a sua mente para fazer o que precisa ser feito. É a forma como você treina a sua mente para você atingir os seus objetivos que você precisa fazer. Exatamente. E normalmente a gente sabe o que a gente precisa fazer. Fala uma pessoa que é obesa, ela sabe que ela precisa perder peso. Fala uma pessoa que procrastina no trabalho, ela sabe que ela precisa parar de procrastinar. Talvez ela não saiba como. Exatamente. Mas ela sabe. E aí, se você sabe o que precisa ser feito, como é que você treina a sua mente para fazer? Que aí é outra coisa. Então, assim, eu preciso me cuidar. Voltando para a pergunta. Eu quero ter uma rotina de autocuidado, só que eu não sei o que fazer. Então, simplifica hábitos que vão te trazer uma relação com você mesmo, de cuidado e de responsabilidade. Exatamente. Então, eu começaria com alguma coisa de alongamento, que tem a ver com atividade física. Alguma coisa de respiração. E alongamento você faz em casa. Não, você acordou... Aquele colchãozinho. E é dura, você acordar e alongar, já fez isso aí? É muito bom. Agachado, agacha bom. Assim, ó. Agacha assim, depois levanta em pé sem ajuda. Eu acho bom demais. Você não gosta, não? Gosto, não. Eu adoro. Eu tenho bastante mobilidade. Às vezes eu jogo tênis e eu fico meio durinho, assim. Sim, mas é bom quando você faz aquele negócio, assim. Nossa, é muito bom. Eu colocaria, talvez, aqui também uma coisa de alimentação. Por exemplo, hidratação. Acho que as pessoas tomam pouca água, em geral. Você é a favor de tomar água em jejum? Água em jejum? Sou. Acordou também. Eu tomo. Pelo menos 500, 750 Eu não sou a favor de, assim, tem gente que fala água mais morna, com limão, uma coisa assim. Água. Mas a questão de tomar água em jejum é que você passou quanto tempo sem tomar nada? Não, e aquele parece que dá uma sensação de que vai limpando, sei lá, bota tudo para funcionar, né? Dá uma hidratação. Em dias normais... Na minha rotina normal, não quando eu estou viajando ou chegando em casa tarde, normalmente eu consigo fazer isso. Antes das 8 eu já jantei. Então eu vou dormir 10h30, 11 horas. E eu tomo café não ao acordar. Se eu estou em casa, eu vou tomar café entre 8h30 e 9 horas. Depois. E eu acordo às 7. Então, então, eu estou falando assim, de quase 13 horas. Tem muito papo assim, de jejum intermitente, dessas coisas assim, que são 16 horas sem alimentação. E na minha rotina, sem... e aprofundar muito disso, eu já fico entre 12 e 14 horas. Sim. Uma coisa assim, natural. Porque tem gente que você fala, fica 16 horas em jejum. Nossa, que absurdo, jejum intermitente. Aí começa, acho que é 16 horas de jejum 16 intermitente. 16 horas, Se for fazer, literal, né? E não é muito complicado fazer. Só que a gente está acostumado, o nosso hábito, o que é? Você acorda, você já coloca alguma coisa na boca. Se você dorme cedo, não é tão complicado. Não, mas se dormir tarde também. Mas aí se você está dormindo tarde, está muito tempo acordado, aí depende do que você comeu. Se você tomar água assim que acorda, você também já dá uma enchida aqui, né?
Mas água pode, certo? Água pode, claro. E quando você toma, à noite, eu tô tomando um pouquinho de água, aí você dorme, vai no banheiro uma vez ou outra, tal. Então você tá 12, 13 horas ali, acorda, toma água, nossa, uma delícia. É verdade. E cria seu hábito, faz bem. Para intestino, nós mulheres temos mais intestino preso que vocês, óbvio, né? Faz parte, hormonal. Melhora muito. Eu não sou profundo conhecedor em questões de jejum, então nem queria falar muito desse tema, porque tem muitos estudos tem muitos lados, mas acho que ter uma rotina simples que você possa fazer e com curto espaço de tempo. Assim, sente dificuldade de manter esse compromisso. Então tem que ser curto espaço de tempo. Então tem que ser ao acordar, fazer isso. Ao chegar em casa, fazer isso. Logo após o almoço, hábitos, fazer isso. Né? Mas é diferente de você falar ao acordar do que você falar às 7 horas da manhã. Entendi. O acordar é completamente diferente, porque acordar você vai. Se é 7 horas, 7h30 ou às 6, isso eu já não sei. Exatamente. Entendi o que você falou. Porque tem uma hora que a gente acorda naturalmente, é a melhor coisa do mundo. Né? Quando você sente que você faz... Nossa. Eu adoro acordar espontaneamente. E já passou 8 horas. Eu adoro acordar espontaneamente. Você dorme bem? Durmo. Tem esse privilégio, eu digo que eu ostento isso. É ostentação. A minha esposa também. Nossa Senhora, pensa no momento que fica na cama. Não, mas eu acho. Você não tem inveja, não, né, Gustavo? Não, eu não tenho, porque eu durmo 8 horas por noite. Maravilha. É o ideal. Ela fica mais. Mulher precisa de mais sono, né? Ela me convenceu. Ela me mandou um documento lá uma vez, um estudo. Que em média, mas assim, eu reclamei uma vez, mas olha aqui, ó. Eu durmo entre 6 e 7, mas 6h30 eu já vou... 6 é pouco. Mas eu durmo entre 6 e 7 muito bem. Vamos buscar 7? Não, o 7... Engraçado que o 7 eu já tô com o olhinho assim, sabe? E aí eu fico... Aí eu faço... Não, eu faço aquela coisa assim, o design do universo, manda uma mensagem aí pra mim hoje. Né? Aí de vez em quando vem umas frases soltas. Tem uma negociação ali que eu fico... O design do universo é Alexa? Deus. Ah, tá. Não, pelo amor de Deus, o design do universo é o que eu chamo de Deus. Frase. Não. O design aí eu mesmo fico, sabe? Aí fico aquela hora. Gosto dessa hora. E quando eu levanto e a Bárbara tá dormindo ainda, ela pede pro designer do Google, da Apple, né? Alexa! Não, eu ainda que horas são? Então eu vou te dar um dado. Eu tô aqui, eu posso te falar, são 7h30. Não, eu vou te dar um dado alarmante. Tem uma grande percentual de jovens que estão fazendo terapia com a Alexa. Acredite. Sério? E eu estava outro dia no salão, e aí uma moça... tá receitando? Não pode. Não, terapia, se desabafando. Aí tinha uma avó falando da neta, eu gosto muito de você. Obrigada. Aí ela falou assim, outro dia fui no quarto da minha neta, a neta tem 14. Aí tá ela, bababá, ela, você tá falando com quem? Com a Alexia. Mas por quê? Porque ela me entende, vó. Ela me entende. Me entende. Então, assim, aquilo que eu tinha visto com uma pesquisa, a mulher do meu lado. ChatGPT funciona bem também, hein? Né? Mas olha só, depende do ChatGPT, porque tem ChatGPT que ensina a fazer bomba. Sério? Meu amor, depende do ChatGPT. O ChatGPTzinho. As informações estão lá. Cuidado, acho melhor você se informar melhor, tá? Muito cuidado. Muito cuidado, então, porque ele sabe tudo, né? Então tem que ver qual é o limite de saber que ele está passando. Teve um ChatGPT nos Estados Unidos que o garoto começou porque meus pais me enchem o saco, minha mãe não sei o que me proíbe. O chat respondeu, mata eles. Nossa. Eu estou te falando, pode dar um Google e procurar essa matéria. Então, assim, calma, porque a gente ainda está tateando com isso. Então a gente tem que ter calma. Veja lá o que seus filhos estão... Mas se a garganta está doendo gargarejar, ele vai dar uma dica boa. Talvez. Provável. Tem que limitar o que ele está falando. Claro. O que ele pode ou não falar. O prompt, quem faz, é o ser humano que está por trás. Exatamente.